Então é um bairro muito bom, recomendo a você que mora em São José dos Campos, que está procurando um bairro tranquilo, uma moradia tranquila, recomendo o Bosque dos Eucaliptos. Mas como surgiu o bairro Bosque dos Eucaliptos? Hoje nós vamos contar a história. Hoje nós vamos dar continuação da história de São José dos Campos. Hoje nós vamos trazer para vocês a história, como surgiu o Bosque dos Eucaliptos, o bairro aqui onde moramos. Vamos trazer para vocês o nascimento deste bairro, que é um bairro muito populacional, um bairro tem uma população altíssima, e nós vamos falar aqui para você. São José dos Campos tem uma população de aproximadamente 724.756 habitantes, sendo que o bairro que nós vamos contar a história, ele tem 24.222 habitantes. Então é um bairro que tem uma população enorme aqui em nossa cidade e vamos apresentar para vocês neste vídeo. Mas como surgiu o bairro Bosque dos Eucaliptos? O bairro Bosque dos Eucaliptos foi criado em 1974 como uma continuação do loteamento vizinho Jardim Satélite. Jardim Satélite é outro bairro que divide o Bosque dos Eucaliptos, onde termina o Jardim Satélite, começa o Bosque dos Eucaliptos. Uma empresa, Companhia Satélite, de terrenos, adquiriu vários terrenos originalmente atrás da antiga planta da Fábrica São Paulo, Alpargatas, para construir casas em razão de crescimento populacional de São José dos Campos e da demanda de trabalhadores para as empresas que instalaram na região. Em 1975, a empresa Companhia Regional São Paulo comprou parte dos lotes não utilizados no Jardim Satélite e apresentou um projeto associado ao Banco Nacional de Habitação, o BNH, para casa em quadras planejadas, com as áreas comerciais previstas nas avenidas que hoje conhecemos como as principais vias deste bairro. Parte do loteamento foi entregue em 1977, numa solenidade na festa de aniversário de 210 anos de São José dos Campos, como infraestrutura de águas encanadas, esgoto e calçamento nas ruas. Mas por que foi lhe dado este nome, Bosque dos Eucaliptos? O nome Bosque dos Eucaliptos vem do fato de que, na entrada do bairro, foram plantados vários pés de eucaliptos pela empresa loteadora. Isso serviu de elementos de paisagismo e identidade para a área. O planejamento original de 1975 contemplava uma grande área para parques, escolas, creches, delegacia, clube, recreativos, um hospital. Essas áreas, no entanto, acabaram gerando desmembramentos em outros lotes. Veja bem, essas áreas que foi planejado para creches, delegacias, hospitais, escolas e assim por diante, foi desmanchado o projeto e transformado em loteamentos.
também bairros vizinhos como Jardim Portugal e também Jardim Estoril, Residencial Primavera, Jardim Del Rey e Jardim Madureira. Mas o que aconteceu na década de 1980 a 1990? O Bosque dos Eucaliptos se consolidou como um bairro predominantemente residencial na zona sul da cidade, com ruas largas, casas de classe média, condomínios e ruas sem saída, em partes para dar mais privacidade. Veja bem, foi criadas ruas em vários locais, ruas largas, como também ruas sem saídas, para dar prioridade para os moradores do bairro, para não ter agitação na rua. Um bairro bem elaborado, um bairro bem educado, falando aqui a linguagem correta. Nesse bairro não se vê bagunça. Nesse bairro você não vê o que você vê em outros bairros por aí afora. É um bairro bem estruturado mesmo. Apesar dele ser um bairro caro, a moradia desse bairro é uma moradia cara, mas vale a pena você conhecer e você morar neste bairro. Muita gente que eu conheço deixou o Jardim Oriente, que é um outro bairro. Qualquer hora vou fazer o vídeo deste bairro também, que tem uma história muito interessante, e para vir morar aqui no Bosque dos Eucaliptos. Por que que as pessoas deixaram o bairro Jardim Oriente e vieram morar aqui no Bosque dos Eucaliptos? Devido à privacidade. Lá no Jardim Oriente, eles não tinham privacidade e não tinha segurança. E aqui no bairro eles encontraram o que eles precisavam, o que eles queriam. As principais vias que estruturaram o bairro hoje são Avenida Cidade Jardim, Avenida Andrômeda, duas grandes avenidas. A Avenida Andrômeda tem duas mãos, uma indo e outra voltando. Avenida Ouro Fino e Avenida Salinas, próximo aonde eu moro. Com o tempo, o bairro ganhou infraestrutura de comércio, serviços, como também escolas, áreas de lazer, passou a ser visto como uma boa localização para moradia. Mas, Manuel, até agora você não falou a respeito do nascimento do bairro, de onde ele surgiu. Antes de virar bairro, até os anos de 1960 a 1970, a região onde hoje ficam o Jardim Satélite, que é do lado, também o bairro Bosque dos Eucaliptos, era até meados da década de 1960, o ano em que eu nasci, formada por grandes fazendas e sítios, voltados principalmente à pecuária, à plantação de eucaliptos e também à agricultura. Esses bairros nasceram de uma fazenda. Toda essa região que eu estou falando para vocês era fazendas, sítios, onde tinha grande desenvolvimento na pecuária, na agricultura e muito mais. O terreno do atual Bosque dos Eucaliptos pertencia a uma fazenda particular. O nome da fazenda nós não temos. Parte das terras que margeavam o Rio Paraíba do Sul e os acessos ao bairro do Campo dos Alemães. Campo dos Alemães eu conheci na época, quando eu cheguei em São José dos Campos, não era bairro. Ali era uma fazenda e qualquer hora eu vou contar a história deste bairro.
A história deste bairro é uma história muito triste, tá? E vou contar aqui para vocês. Este vídeo também é atendendo a solicitação de um amigo de lá do Morro do Chapéu, lá da Chapada Diamantina, da Barra 1, Alex Santana. Ele me pediu para eu fazer o vídeo da minha cidade. Então, meu amigo, estou fazendo para você por etapas, tá? Já fiz de 2 parques e agora estou fazendo do bairro Bosque dos Eucaliptos. E qualquer hora vou fazer a história deste bairro que eu estava falando agora, Campo dos Alemães. É uma história muito triste, mas vou contar para vocês. Nós estamos apresentando a história de São José dos Campos. Nós estamos apresentando a história por etapas, que São José dos Campos é uma cidade muito grande, e depois que nós apresentar por etapas, nós aí vamos contar a história de como começou São José dos Campos. Mas nós estamos hoje apresentando a história do Bosque dos Eucaliptos, é um bairro residencial e também é continuação do bairro Jardim Satélite, que o Bosque dos Eucaliptos foi sequência do Jardim Satélite, que foi dado continuação nos loteamentos, e aí se tornou um grande bairro com aproximadamente 24.222 habitantes hoje. Bastante gente, né? Então é um bairro muito grande. Inclusive tem condomínio, tem prédios também, e parque de lazer e muito mais. Se você estiver gostando do nosso trabalho, deixa aí sua curtida, deixa o like aí no vídeo. Se você não é inscrito, inscreve no canal para você receber nossos vídeos. Assim que subirmos vídeo na plataforma, você possa estar recebendo os nossos vídeos em primeira mão. Primeira coisa que você tem que fazer é ativar o sininho das notificações, que assim que subirmos um vídeo, a plataforma encaminha a você. Se você quiser que a gente grave a história da sua cidade ou do seu bairro, deixa aqui nos comentários, tá? Nós vamos ler o seu comentário e vamos atender a sua solicitação na medida do possível. Nós estávamos falando sobre o bairro Bosque dos Eucaliptos. O bairro mantém um perfil residencial forte, com arborização, áreas verdes preservadas, como a faixa de eucaliptos, que era originalmente parte do projeto, e ruas relativamente tranquilas. Então é um bairro tranquilo, é um bairro bom de se morar. Eu falo isso porque eu moro nesse bairro e tenho observado que é um bairro bem sossegado, um bairro bem tranquilo, não tem aquela agitação de pessoas, não tem aquela agitação de som alto nas ruas. Então é um bairro muito bom, recomendo a você que mora em São José dos Campos, que está procurando um bairro tranquilo, uma moradia tranquila, recomendo o Bosque dos Eucaliptos. Este foi o vídeo de hoje, trazendo para você a história do bairro Bosque dos Eucaliptos, um bairro muito importante, com 4 avenidas importantíssimas que cruza este bairro, que traz o progresso deste bairro e faz deste bairro cada vez mais um bairro bem estruturado e melhor. Um grande beijo, fiquem todos com Deus. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você não curtiu o vídeo ainda, curta o vídeo. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até nosso próximo vídeo. Falaremos a história do bairro Campo dos Alemães. Não perca, essa história é uma história muito triste e você não pode perder. Fui, meu povo.